um canal que te orienta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Somos Testemunhas de Jeová. Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, assim como todos os inscritos do canal. Espero que estejam todos bem. Quero, de antemão, agradecer a oportunidade de falar com todas essas pessoas queridas através do seu canal. Tenho visto os vídeos aqui, muitas histórias de vida, muitas histórias de sofrimento, e achei que seria interessante se eu também pudesse relatar a minha. Agradeço profundamente a você por ter aberto esse espaço, por nos emprestar o seu canal para que nós pudéssemos contar nossas histórias, para que nossas histórias cheguem ao máximo possível de pessoas, para que muitas pessoas possam ser ajudadas a não ser enganadas ou sair da enganação que é a torre de vigia. Uma coisa que eu sempre costumo falar e que eu tenho no meu pensamento é que se a minha história puder ajudar uma pessoa que seja, eu já estou feliz, eu fico feliz. Então eu espero que a minha história possa de alguma maneira incentivar alguém, ajudar alguém a finalmente se libertar das garras dessa prisão da torre, e eu fico imensamente feliz. O meu nome é Andiara, ou Andy, como a maioria me chama. Eu tenho 45 anos e nasci no interior de São Paulo. A minha história com a torre de vigia, ela é muito antiga, muito. Começou muito antes de eu nascer, quando nem a minha mãe era nascida. Na verdade, começou mais ou menos na década de 40. O meu avô, ele acabou conhecendo um missionário das Testemunhas de Jeová, que morava em outro estado. Eles se tornaram amigos e meu avô começou a ter estudos bíblicos com esse missionário através de cartas. O meu avô acaba, então, progredindo no estudo, se torna um publicador, porém, na nossa cidade não havia nenhuma testemunha de Jeová, somente ele. Então, acaba se mudando um ancião para ajudar o meu avô, que na época não era nem batizado. Logo depois, meu avô chega ao batismo e meu avô, juntamente com esse ancião, então, eles começam a obra, né, de pregação, como a gente costuma dizer, ali na minha cidade. Era tudo tão simples que no Salão do Reino não havia energia elétrica. Então, o meu avô, ele tocava violino para que os irmãos pudessem cantar os cânticos. Bom, mas meu avô não ficou muito. Ficou um tempo de levar os meus tios, a minha mãe, a minha avó ia junto, porém nunca quis ser testemunha de Jeová, mas ia junto, apoiava. Eu me lembro, a minha avó sempre me conta de ter tido um congresso na minha cidade, no estádio, não, no ginásio, e que eles hospedaram muitos irmãos de fora, de outras cidades. Muitos ficaram em casa. E a minha avó sempre gosta de me contar essa história. Mas, pouco tempo depois, o meu avô acabou sendo desassociado por motivos banais, nunca comprovados, e isso o fez ficar muito chateado. E ele começou então a pesquisar. Então, desde muito cedo, o meu avô já sabia a verdade sobre a verdade. É uma coisa que me entristece muito, porque eu não tive oportunidade de conversar com meu avô de olhos abertos. Sempre que ele tentava me falar alguma coisa, me mostrar alguma coisa, eu rejeitava, assim como é normal. E hoje eu vejo que oportunidade maravilhosa eu tive, e perdi, porque eu poderia ter conversado muito com o meu avô. O meu avô, ele sabia muita coisa, ele descobriu muitas coisas.
mas infelizmente não tive essa oportunidade. Essa é uma tristeza que com certeza eu vou carregar comigo, a conversa que eu nunca tive com ele. Mas eu acho que no fundo ele sabia que um dia eu ia enxergar. Eu acho que no fundo ele tinha essa fé e essa esperança, e foi o que realmente aconteceu. Bom, mas voltando. Tempos depois, com meu avô já desassociado, minha mãe fica grávida de mim. Ela era bem jovem e ela era solteira. O meu pai nunca conviveu com a gente. Assim que ela ficou grávida, ela começou a estudar com as testemunhas de Jeová, lembrando que meu avô foi desassociado quando eles ainda eram crianças, minha mãe e meus tios. Portanto, ela volta a estudar depois quando engravida de mim, mas ela era muito jovenzinha. Quando eu nasci, poucos meses depois, a minha mãe já se batizou. Então, a vida dentro da organização foi a vida que eu conheci desde os meus primeiros dias de vida. Eu não conheci outra coisa. Ela começou a frequentar as reuniões e sempre me levava junto, e também no trabalho de campo. Ali, eu já podia prever que a minha história não seria nada fácil. Embora eu não entendesse, mas hoje, como adulta, eu vejo que ali já começava o meu martírio, infelizmente. A minha mãe, ela não tinha muitas condições para criar uma criança, e ainda mais com todo o trabalho que eles fazem lá psicologicamente em uma pessoa, se tornou impossível. Eu era vítima de constantes agressões, apanhavam muito. Não eram tapinhas, eram agressões mesmo, muitas vezes beirando o espancamento. Mas por quê? Porque eles ensinam que a criança tem que ser repreendida, de que tem que ser usada a vara da disciplina. Porém, quando isso chega na cabeça de uma pessoa muito jovem e que não tem muita experiência com a vida, isso pode se tornar uma arma. E foi o que aconteceu no meu caso. Eu não me lembro de, na minha infância, ter passado um dia sem medo. O medo era meu companheiro constante. Esse era o sentimento que eu tinha na minha vida, na minha pequena vida. Dia e noite eu sentia medo. Eu tinha medo de apanhar, eu tinha medo de falar, porque eu poderia falar alguma coisa errada e apanhar. Eu tinha medo de desagradar Jeová, eu tinha medo do Armagedon, eu tinha medo da grande tribulação, eu tinha medo dos anciãos, eu tinha medo de não ser uma pessoa boa o suficiente para tudo aquilo que a mim mostravam ser a perfeição. Então eu achava que eu não era boa o suficiente para aquilo. Então eu sentia medo de tudo. Mas o que eu tinha mais medo era de apanhar. Porque, gente, eu apanhava muito e apanhava sem saber o porquê. Mas machucava muito mais a alma do que o corpo, porque os machucados do corpo já não existem mais há muito tempo, mas os machucados da alma ainda estão aqui, cicatrizados, mas estão. Eu vivia então uma vida de medo e de aprisionamento. Fui vítima também de alienação parental, porque eu não podia ter contato com a minha família, porque a minha família não era testemunha de Jeová. Ninguém, só eu e minha mãe. Então eu era isolada. E a minha família é tão boa, são pessoas maravilhosas. E hoje eu vejo quanto tempo perdido. E mesmo escondido, em criança, eles tentavam me ajudar de alguma forma. Mas eu era totalmente isolada e afastada de tudo e de todos. Então eu aprendi a viver em um mundo só meu, porque era só eu que existia naquele mundo. Ninguém de fora podia entrar lá. E eu só desejava ser um pouco mais normal. Mas normalidade na minha vida foi tudo o que nunca existiu.
Quando eu tinha a idade de 10 anos, eu me batizei e a minha mãe me fez sair da escola. Ela dizia que não precisava estudar, porque o Armagedon viria logo e que então não precisava ir na escola. Me lembro que ela costumava dizer: não vai dar tempo nem de você crescer. Então, para que estudar? Tem que trabalhar para Jeová para garantir que você esteja no paraíso. Lembrando que naquela época, há 35 anos atrás, não haviam as leis como são hoje, não havia um conselho tutelar, as coisas eram mais difíceis. Hoje em dia as leis estão mais pesadas. Então foi o que ela fez, e foi o primeiro golpe na minha vida, porque eu tive que sair da escola e eu fiquei muito triste, porque eu sempre amei estudar. Eu gosto muito até hoje de ler, pesquisar, estudar. Eu não podia mais fazer aquilo. Eu só podia ler o que fosse da Sociedade Torre de Vigia. Qualquer outra coisa fora disso era proibido. Não eram coisas boas, era má associação. Uma coisa que me magoava muito nesse tempo da escola e da infância era a vontade que eu tinha de ter uma vida normal, porque eu não considerava a minha vida normal. E eu acho que na verdade não era. Eu acho que na verdade não é de ninguém que passa pela torre de vigia. Por exemplo, eu via as crianças indo para a escola, enquanto eu tinha que ir para o campo. E eu me lembro de muitas vezes chorar, porque eu ia sozinha. Lembrando, eu era uma criança de 10 anos e eu ia sozinha para o campo, porque eu era pioneira regular já. E eu ficava muito triste, porque eu via todos os meus coleguinhas, as crianças, indo para a escola, e elas me achavam estranha e falavam, porque eu não ia para a escola, eu ia para o campo. Eu também não podia ter uma festa de aniversário. Eu nunca tive. Eu não sabia como era. E eu não sei como é até hoje. Infelizmente, muitas crianças, muitas pessoas que foram crianças TJs passam por isso mesmo. Para quem sempre teve, pode parecer que não é uma coisa que marca, mas marca muito. Sim, hoje eu posso comemorar e comemoro, mas não é a mesma coisa do que quando somos crianças, porque quando a gente é criança, tudo tem um encantamento, uma coisa diferente. Eu não sei o que é ter um bolo de aniversário quando é criança, e para uma criança isso faz muita falta. Esse tipo de comemoração faz muita falta, porque é importante, é necessário. Isso causa numa criança um desenvolvimento emocional saudável, mas eu não tinha isso. Eu era privada de tudo. Eu nunca tive Natal, eu não podia comemorar o Natal. Tanto que até hoje o Natal me fascina. Acho muito lindo aquelas cores vermelhas, o Papai Noel, tudo. Tudo coisas que para a organização eram consideradas do diabo. E hoje eu olho e penso, uma coisa tão bonita, por que martirizar tanto uma criança a esse ponto? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.